Pessoal, graça e paz. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez, mais uma manhã lendo a palavra de Deus. Já entra, convide um irmãozinho para estar com você. Bora para mais um tempinho na presença de Deus. Quem bora? Glória a Jesus por mais uma manhã, mais um tempinho conhecendo Ele, buscando a presença. Bom dia, Jojo. Deus te abençoa. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Dormiu bem, acordou bem? Todo mundo no processo desinflamatório? Ai, gente, ontem eu comecei, né? Tô empolgada, na verdade, eu aprendi um pouquinho no domingo, né? Assisti um podcast e já comecei o processo desinflamatório. Aí agora eu tô aqui, ó, tomando chá de limão ao acordar, chá de melissa 4 horas da tarde. Já dei as coordenadas lá no grupo. Quem não tá no grupo, depois entra. Hoje é segunda, né? Segundou. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com o Pai? Amém? Bom dia, Robertinha. Bom dia, Crisna. Você tá na área, Crisna? Deus te abençoa. Bom dia, Daniel. Bom dia, Mari. Vamos orar, vamos falar com o Senhor? Convida alguém para estar aqui, manda um aviãozinho, chama alguém, chama um amigo. Amém. Aleluia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Nesta manhã nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais uma manhã, por mais um dia na Tua presença. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos purifique de todo mal, de toda injustiça, de todo pecado. Nos lava, Pai. Nós queremos mesmo nos redimir nesta manhã, reconhecendo que o Senhor é o único Deus, Pai. O Senhor é o único que pode gerar salvação em nós. Nós carecemos, precisamos, necessitamos do Senhor, Pai. Se o Senhor permitiu da gente acordar, significa que propósito tem, significa que alguma coisa o Senhor ainda tem para poder fazer nas nossas vidas. Então nós queremos estar no centro da Tua vontade e executar aquilo que está no Seu cronograma, Pai. Meu Deus, nos livra de nós mesmos, nos livra das nossas vontades, dos nossos desejos, de caminhar segundo a nossa sabedoria, a nossa visão. Mas nós queremos, Deus, nesta manhã buscar a sabedoria do céu, Pai. Nós queremos buscar entendimento do céu para permanecer na Tua presença, permanecer, Deus, fluindo naquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu entrego cada coração aqui nesta manhã nas Tuas mãos. Que o Senhor possa mesmo fofar a terra desse coração, Pai, para que a semente lançada nessa manhã, ela possa cair numa terra boa e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. Assim como o Salmo 139 diz, sonda o nosso coração, Pai, e vê se há algum caminho mau e endireita as nossas veredas, Pai. Nós não queremos caminhar conforme a vista, mas nós queremos caminhar segundo aquilo que nós cremos, Deus. Nós ansiamos pela Tua presença, ansiamos, Deus, por conhecer mais do Senhor. Então revela-nos, Deus, diante da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, Deus, porque eu sei que não existe outro caminho, não existe outro lugar para onde nós podemos correr e sabemos que nada nos separa do Teu amor, Pai. Nada que fazemos nem para mais, nem para menos vai nos separar do Teu amor. Não existe lugar onde nós podemos nos esconder, Deus, do Senhor. Se subirmos no mais alto monte, o Senhor está, no vale o Senhor está. Meu Deus, se a gente correr para o mais profundo abismo, o Senhor lá vai nos encontrar. Porque nada, Deus, nada pode nos esconder do Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, Deus, nos pega nas suas mãos, nos coloca no colo, Pai, e ministra sobre a nossa vida.
endireita mesmo os nossos caminhos, traz clareza para a nossa visão. Quantas vezes, Deus, nós começamos a fazer coisas aleatórias, sem sentido, porque nós não sabemos para onde estamos indo, Deus. Então nos dá clareza daquilo que o Senhor espera de nós, daquilo que o Senhor programou para nós no dia de hoje. Nós te damos a liberdade para o Senhor ministrar o nosso coração e falar as nossas vidas, Deus. Nos dá uma direção em nome de Jesus. Que esta manhã seja uma manhã de direcionamento, uma manhã de alinhamento, Pai. Que nós possamos estar alinhados com o Senhor, que possamos mesmo, Deus, estar ligados, conectados à fonte que é o Senhor, para transbordar de uma água viva, Pai. Deus, primeiro cura o nosso coração, primeiro sara a nossa terra, para que nós possamos ser instrumentos de cura, Deus, na vida de outras pessoas. Meu Deus, tem irmãos meus que acordou hoje desesperado, Pai, sem saber o que faz, ansioso por uma resposta, querendo saber se troca ou não de emprego, se muda ou não de cidade. Meu Deus, ele está sem direção, acordou desesperado, pedindo ao Senhor clareza. Então vem, Pai, nos direciona nessa manhã, nos alinha nesta manhã, acalma corações aqui neste lugar, Pai, para que possa mesmo ter essa clareza, porque às vezes quando o nosso coração está desesperado, Pai, a gente não consegue enxergar a saída. A gente não consegue ver o lugar certo a colocar os pés. Então, em nome de Jesus, eu oro por direcionamento espiritual, direcionamento profissional, direcionamento sentimental, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mesmo fortalecer o teu povo, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor venha mesmo operando, Pai, a tua vontade em nossas vidas. Manifesta o teu querer aqui neste lugar. Deus, eu imagino que o ponto difícil para o Senhor é ficar escutando as nossas orações, cheias de faz isso, Deus, faz aquilo outro, faz aquilo também. Nós não precisamos ditar a ordem para o Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós aqui estamos conversando com o Senhor e pedindo direcionamento, Pai. Pedindo para o Senhor nos conduzir. Então, Deus, se tudo aquilo que eu pedi, tudo aquilo que eu falei na oração não tem valia para o Senhor, desconsidera, mas faça a tua vontade em nós. Não nos deixa longe de ti, não nos deixa perdidos no caminho, Pai. Só te peço isso, nos conecta com o Senhor, alinha o nosso coração e manifesta a tua vontade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, me conduza na tua palavra, fala aos nossos corações por meio dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Bom dia, turma. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais uma manhã da gente aprender a palavra do Senhor, que seja mais uma manhã da gente transbordar de conhecimento, de conhecer mais daquilo que o Senhor ele tem para liberar sobre as nossas vidas. Que não seja aqui um momento fingido, que não seja algo que gere status, mas que seja a simples e pura presença de Deus aqui nesse lugar, transformando vidas através da palavra de Deus. Amém? Amém, galera? Amém, amém, amém. Ó, dica da vida, hein? Dica da vida. Dica para quem quer desinflamar. Consagre ao Senhor, aleluia. Dica para quem quer desinflamar. Anota aí, ó. Chá de capim-limão ao acordar e chá de melissa para dormir. 4 horas da tarde. Não deixa para tomar para dormir, não. Dormir é outro, tá? Mas aí já pega a visão que vai desinflamando. Ontem eu falei sobre estar vivendo esse processo de desinflamação do corpo. E temos um grupo onde a gente fez um propósito uma vez de 30 dias de ficar sem açúcar, sem farinha. E eu coloquei o nome desse grupo de Cuidando do Templo. E lá nesse grupo eu vou colocar as dicas, o que eu tô aprendendo. Se você quer entrar, eu creio que lá nos meus stories ainda tem o link. Se precisar, você me manda, que eu te mando o link e você entra, tá? Abre sua Bíblia aí em 1 João. Hoje nós vamos para 1 João capítulo 3. Ei, Livaneide, você tá sumida, hein? Você tá sumido ou eu? Saudade de muitos que não apareceram ontem, me abandonaram. Ó, gente, minha Bíblia não tem 1 João, não? Que isso?
Que isso, gente? Tem 1 João, minha Bíblia. 1 João capítulo 3. Vamos lá. Versículo 1. Veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Grifa isso na sua Bíblia. Veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Nós lemos ontem, no capítulo 2, nós falamos sobre os filhos da luz, sobre caminhar na luz, sobre não amar este mundo, não viver em prol dos desejos, dos prazeres que esse mundo proporciona, e sobre a advertência dos falsos mestres, aquilo que levantaria no final, distorcendo a palavra de Deus. E aí no final ele vai terminar falando assim, ó, agora filhinhos, vocês permaneçam em Cristo, permaneça nele e na prática da justiça. Todos aqueles que são filhos de Deus, esses permanecem em Deus e permanecem na prática da justiça. Agora ele vai começar falando o seguinte, olha, veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Isso aqui trata muito, gente, com quem tem problema de autoestima, identidade, tudo isso. Porque o primeiro ponto que você precisa saber que você é filho de Deus. E quando você sabe que você é filho de Deus, isso vai resolver metade da sua vida. Metade, porque te dá uma, vamos dizer, não é soberba, mas te dá certa firmeza de você saber quem você é. Olha, eu sou filho de Deus. Gente, isso não é da boca para fora, não é uma história que as pessoas contam, isso não é fábula, isso é uma verdade. Você é filho de Deus. Como você se sentiria descobrindo que você é filho do rei Charles, por exemplo? Ou se você fosse filho da rainha Elizabeth, que é mais conhecida, talvez você não sabe quem que é o rei Charles, mas a rainha Elizabeth, né, o rei Charles, os reis da Inglaterra. Imagina só se você fosse filho deles. Você não se sentiria, você não ficaria, eu sou filho do rei? Pois é, isso está liberado sobre a sua vida hoje. Você só precisa acessar. Tem muita gente com problema de identidade seríssimo, problema de autoestima. Se você descobre e anda com essa carteirinha, tipo assim, olha, eu sou filho de Deus. Isso começa a mover, sabe, o motor dentro do nosso coração, dizendo, nossa, poxa vida, você entende isso? Você entende quão forte é isso, você ser filho de Deus? Olha, o Deus que criou todas as coisas, que criou o mundo, que te fez, Ele é o seu Pai. Ele é Pai de todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Jesus era o unigênito, o único Filho de Deus. E aí Ele morre e se torna primogênito. Na hora que Ele ressuscita, Ele fala assim, Pai, vai vir uma galera agora atrás de mim. E agora Ele é o primogênito e nós somos os muitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar todos os dias, eu sou filho. E isso é suficiente, gente. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Isso é uma incógnita, né? Nós sabemos que Cristo, Ele veio nessa terra, Ele morreu em nosso lugar e quando Ele ressuscitou, a gente sabe do corpo glorificado que Ele teve. Ele transpassou parede, Ele foi de um lugar para o outro, no estalar de dedos e a gente não sabe ainda o que nos espera, mas nós sabemos que da mesma forma que Cristo ressuscitou com o Pai, nós também vamos ressuscitar. Que nós também temos essa esperança de um dia estar em Deus, de estar com o Pai no céu, na morada celestial, e sermos seres celestiais, né? Não sei o que está nos esperando, mas eu creio que a Bíblia fala, né? Novos céus e nova terra estará nos esperando. Isso é motivo de esperança. João já começa falando aqui, ó, gente... não sei qual que era ali o contexto, qual que era a tratativa específica que João queria trazer aqui, mas eu sei que essa carta ela vai trabalhar a certeza da salvação.
Paulo escreve a primeira carta, o Evangelho, e no Evangelho ele mostra que Jesus, ele era Deus, ele era o Messias e ele cumpriu o que tinha sido escrito pelos profetas. E quando ele escreve a carta de 1 a João, essa carta vai tratar a certeza da salvação. Vai ser para que a gente tenha ali mais segurança e falar assim, olha, eu sou salvo. Essa é uma carta que você vai ler e vai o tempo todo olhar para ela e falar assim, ó, isso aqui eu faço, então tá ok, sou salvo. Ok, sou salvo. E João tá falando assim, olha, gente, vocês são filhos. Nós não sabemos o que nos espera posteriormente. Mas em tempo agora, em tempo atual, nós somos filhos de Deus e existe uma glória nos esperando. Existe uma vida ainda nos esperando. E isso traz esperança para o nosso coração. Essa carta é muito aplicável no dia de hoje. Ele vai continuar dizendo, ó, e todos que têm essa esperança se manterão puro, como ele é puro. Em outras traduções vai dizer santo, como ele é santo. Tem alguém que está nessa tradução? Deixa eu ver se na King James está assim. Versículo 3. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Não, a minha também tá falando puro. Se alguma estiver falando santo, me conta aí. Mas é que o fato de nós estarmos em Deus, conectados com Ele, nos faz puro. Assim como Ele é puro, assim como Ele é santo, essa esperança nos mantém puro. Por quê? Olha, se eu sou filho, o filho tem esse caminho para seguir. Opa, eu vou me purificar mais, eu vou me santificar mais. E na medida que nós contemplamos o Pai, nós vamos santificando a nós mesmos. Quando chega no versículo 4, ele vai dizer: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Nele quem? Jesus. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Isso é forte, né? E dói. Aquele que peca transgride a lei. E vocês sabem que ele veio para tirar o pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Uma vez que a gente encontra com Jesus, a gente não tem uma vida mais de pecado, né? Quando fala assim, quem vive no pecado, ou quem tem a prática do pecado, isso aqui é como se fosse rotina. Quando ele fala, porque todos nós pecamos o tempo todo, mas o nosso pecado é às vezes involuntário. Você não acorda falando assim, hoje eu vou pegar, vou roubar, vou assaltar um banco, vou falar essa mentira aqui com o meu chefe, vou cronometrar. Será que essa mentira vai dar certo? Será que isso aqui não vai? Não. Você não acorda mirabolando pecado, falando assim, hoje eu vou pecar até não querer mais. Você não acorda falando isso. Você acorda e fala assim, ó, hoje eu vou viver uma vida reta, eu quero caminhar num caminho bom, eu quero caminhar num caminho que é justo, só que no percurso a gente vai pecando. E às vezes involuntariamente até sem ver. Por isso que é muito importante você falar assim, Deus me perdoa, o tempo todo, e até por pecado que você não sabe que cometeu. Aí ele vai falar, aquele que conhece Jesus não vive nessa prática, é a prática da rotina, de pecar. Acordei, tomei café, levantei, fui trabalhar, almocei, isso é a nossa rotina. Você não vive dessa forma pecando. Aquele que conhece Jesus não vive pecando, mas aquele que vive nesse pecado não conhece e não entende quem Deus é. Você não acorda dizendo, hoje eu vou beber até cair. Misericórdia, sim. Tá frio aqui em BH. Tô de meinha no pé. Engraçado, tava até com o ventilador ligado agora. Obrigada, viu? Meu braço tava aqui congelando, mas o ventilador tava ligado. Mas vamos lá. Aquele que conhece a Deus, ele busca por santificação todos os dias. Gente, a nossa natureza ela é muito caída. A nossa natureza ela é má. E nós temos o nosso coração caído
e voltados para a prática pecaminosa todo dia. Por isso que a gente está lendo a palavra de Deus, por isso que a gente tem que tirar tempo de oração, por isso que a gente tem que tirar tempo para fazer jejum. Por quê? Porque o tempo todo a gente tem que ficar matando essa carne que o tempo todo quer satisfazer as vontades dela. Ela quer permanecer nos desejos dela. E nós precisamos ser aqueles que falam assim, não, opa, para, chega. Não, eu vivo para Cristo. Eu conheço o Pai. Aqueles que são salvos não vivem pecando. Aqueles que conhecem a Deus não vivem na prática do pecado. Na prática do pecado é você, calcular. Nossa, eu cometi isso, foi bom, vou fazer de novo. Nós vivemos de uma forma diferente. E a forma que nós devemos viver é prosseguir em conhecer Jesus, santificar todos os dias. A nossa vida é de santificação. Filhinhos, versículo 7. Não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Ou seja, as práticas que são características do nosso Pai, elas acompanham a nossa vida. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Forte, né? Pesado também. Quem é filho de Deus, ele vive se purificando, se santificando. Mas quem é filho do diabo, vive pecando. Aí tá vendo como é que é um ponto para você descobrir? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Como que está sendo o meu estilo de vida? A minha vida é de purificação, santificação o tempo todo? Ou a minha vida é de deleites nos prazeres, é pecado, é ganância, é mentira, é inveja, é ciúme? E você nunca vai tirando essas impurezas da sua vida. Quem não pratica a justiça e não ama os seus irmãos, não pertence a Deus. Olha, já é a segunda vez que a palavra está falando daqueles que praticam a justiça. Nós terminamos o capítulo 2 falando, aquele que é justo, pratica a justiça, ele é nascido de Deus. Uma característica daqueles que são salvos, eles praticam a justiça. Você tem praticado a justiça? Você é aquela pessoa imparcial que no meio, quando chega alguém pra você, tá uma confusão estabelecida, as pessoas chegam pra você, você ameniza aquela situação e fala assim, não, vamos fazer então o que é certo, o que é justo. Ou você é aquele que põe lenha na fogueira e fala assim, não, vamos quebrar o pau. Uma das coisas que eu aprendi lendo Provérbios em dezembro foi ser imparcial. E eu acho que nós precisamos buscar isso pra nossa vida. Todo cristão deve ser imparcial. Por quê? Sempre tem dois lados da história. Sempre tem dois lados ali da moeda. Eu tô ajudando um casal e às vezes eu escuto o homem e às vezes eu escuto a mulher. E eu falo assim, tá. Às vezes eu escuto o homem, vou lá e falo assim, mas eu fiquei sabendo disso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, Raira, não é dessa forma, porque a história verdadeira é essa. Nananana. E eu tenho que ser imparcial o tempo todo. Por quê? Porque cada um vai contar o seu lado. E a justiça tem que permanecer. Os filhos de Deus, eles caminham na justiça. Eu fui abastecer e eu fiquei indignada porque eu abasteço por um aplicativo e o cara do posto virou pra mim e falou assim, olha, tá certinho, abasteci, deu certo, saiu uma nota pra ele e eu falei assim, moço, eu preciso pagar. Não, ele falou assim, não, já tá pago porque descontou aí no seu cartão. Eu abri os meus cartões na hora e falei assim, moço, não descontou em nenhum cartão meu. Não tá no débito, não tá nos meus de crédito, tá sem pagar. O cara falou, não, pode ir embora, porque tá pago. E eu fiquei incomodada com aquilo. Falei, moço, por favor, verifica, sabe? E eu já ia saindo, mas eu tava saindo devagarzinho, pensando, Deus não descontou em lugar nenhum, o que tá acontecendo? O Senhor tá me abençoando? O que é isso? Aí com um pouco ele gritou, volta. Volta. Moça, não passou não. Isso aqui tá só falando que tem que cobrar de frente aqui. Eu falei, pois é, moço. Eu tava incomodada com isso porque não foi pago. Então, os filhos da justiça,
eles não andam debaixo de mentira, eles não andam debaixo de trapaça, eles não andam debaixo de tudo aquilo que é turvo, tudo aquilo que está escuro demais. Vem das trevas, gente. Então anda com a sua vida na clareza, sabe aquele? É nos pontos pequenos que nós demonstramos a justiça de Deus. É quando alguém te devolve um troco errado e você fala assim, moço, o troco tá errado. Olha, eu não pedi isso aqui, veio isso aqui a mais. Sabe? Porque a nossa natureza é de querer ficar com o bom. A nossa natureza é de ganhar o tempo todo. Opa, o cara não cobrou, não descontou em nenhum cartão? Tchau pra você, vambora. Vambora, gente. Não descontou em nenhum cartão. Não sei o que tá acontecendo não, mas vambora. Vai devolver o R$10 a mais? Ótimo. Esqueceu de me cobrar? Perfeito. Não, os filhos da luz, eles se comportam de maneira diferente. Uma das coisas que eu tenho aprendido no livro no Nazireu, que é um livro que fala muito sobre separação, ele fala que existe um povo que vai se santificar ainda mais, e esse povo vai ser o povo que vai gerar o último avivamento. Nós é que pedimos a volta do Pai, porque se nós proclamamos a verdade, se nós anunciamos Cristo, se o nosso comportamento é diferente, se as pessoas passam a conhecer Cristo através das nossas vidas, ali nós vamos provocando a vinda do Senhor. Opa, estamos manifestando Cristo nessa terra, as pessoas estão conhecendo quem Ele é. Nós somos filhos, gente. E filho se comporta de maneira diferente. O filho, ele tem uma forma de falar diferente. O filho, ele não fica em conversa fiada. Quando eu sento em mesa, que eu vejo que começou com brincadeirinha sem graça, com falatório demais, acabou, minha cara muda, eu falo assim, não quero ficar aqui mais. A minha cara já entrega. E aí, conto alguns minutos e falo assim, vou embora. Se não fala nada que edifica, eu dou tchau. Não fico, gente, e não faz sentido você também ficar em mesas que não te agregam em nada. A gente tem o tempo muito corrido. Eu não sei vocês, não sei como é que é a rotina de vocês, mas a minha rotina é muito corrida. Tem hora que eu falo assim, Deus, eu quero mais tempo para descansar. Se eu for olhar, todo o meu tempo, minha hora é cronometrada. O único dia que eu tenho folga e descanso é na segunda-feira. Hoje é meu dia de descanso. Aí o que eu fiz? Eu arrumei casa ontem, lavei roupa, hoje tenho que estender algumas coisas, tenho que limpar a cozinha e armário, mas a minha casa já tá mais ou menos limpa para eu poder descansar. Mas sabe como é que é meu descanso? Produzindo conteúdo. Eu não tenho um tempo assim, nossa, eu vou ficar à toa, eu vou ficar aqui assistindo filme. Não tenho esse tempo. O meu tempo já é corrido demais. Aí eu vou pegar o meu tempo que é corrido, o meu tempo que é muito precioso e vou sentar numa mesa para não ser edificada. Vou sentar numa mesa para escutar os outros falando de outro. Ah, fulano de tal fez isso com a esposa dele. Ciclano fez isso, nananana. Nossa, você ficou sabendo que o nosso tio, nananana. Você ficou sabendo que a tia fez isso com o primo, que fez isso, nanã, que pôs o fulano pra fora de casa e nada que edifica. Aí tava assistindo jornal essa semana, uma menina foi estuprada, o menino roubou não sei o quê. Gente, é tudo coisa que não edifica. Você quer saber de uma coisa boa? Esses dias nós fomos viajar e viajou eu e Cacau e mais 2 amigos, a Karen e o Igor. E a gente... Todos os cafés da manhã, o almoço, a janta, a gente estava na mesa. E só saía conversa boa. Foi, tipo assim, sensacional a nossa viagem. Cacau compartilhava do que ela estava lendo, a gente ensinava para eles ensinavam pra gente. E foi aquela troca de conhecimento. No final da viagem a gente saiu diferente. O Igor que falou pra mim, Raira, assiste esse podcast falando sobre desinflamação. Eu tava falando com ele sobre dieta, sobre a gente melhorar a alimentação. E ele virou e falou assim, assiste esse vídeo aqui, esse podcast. Eu assisti o podcast e pronto, tô vivendo desinflamação na minha vida. O que eu tô querendo falar com isso? O nosso tempo é muito precioso. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos que andamos em justiça. A nossa vida deve ser de edificação e ser edificados. Como a palavra disse, assim como ele é puro, nós precisamos purificar cada dia mais.
Ô Dani, eu mandei lá no grupo, não sei se você tá no grupo do Cuidando do Templo, mas eu mandei lá. Eu falei que esse assunto de desinflamação, o podcast é do Os Sócios, chama Desinflamando, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui pra te falar, porque eu não lembro o nome do podcast. Desinflamando o corpo. Os Sócios. Por que você está inflamado? No canal de Os Sócios, tá? Não tem problema não. É porque eu não lembrava de qual o nome do podcast. Ouvir louvor, ler Bíblia, ler um livro da palavra, fazer devocional com a Raira. Ver as coisas que edifica. Sim, gente, o nosso coração o tempo todo, ele se inclina para o mal. E nós precisamos buscar coisas que vai edificar. O que eu tô querendo te dizer? Que o seu tempo é precioso, meu irmão e minha irmã. Se o seu tempo é precioso, você não vai ficar sentando em qualquer roda para escutar conversa jogada pro ar. Senta no lugar onde você vai ser edificado. Gente, Jesus, ele me contou segredos. Ele tá bem próximo de voltar. Bem próximo de voltar. Então, permanece firme. Sabe, busca estar com ele. Vai ser um estralar de dedos. Santifique-se cada dia mais. Tem gente aqui que já, começou a fazer o devocional e já tem outro estilo de vida hoje. Mas ainda falta sair do meio de conversa. Ainda falta se retirar de algumas mesas. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que tem vergonha, que tem medo de levantar e sair de mesas, mas prefere ficar escutando coisa que não edifica. Eu quero te falar uma coisa. Você é filho de Deus. Você é filho da luz. Você é filho da justiça. Você não anda no meio da iniquidade. Você não permanece no meio de mentiras. Você não permanece no meio de falatórios infindáveis que não gera edificação. Então, a partir de hoje, quando você sentar numa mesa, você vai analisar. Primeiro, dê a oportunidade de você compartilhar algo, de você ser aquele que vai mudar o rumo da conversa da mesa. Porém, se a conversa não mudar, você vai ser aquele que se retira e fala assim, não permaneço nessa mesa. Você não precisa falar, tô levantando porque vocês estão falando coisa que eu não quero ouvir. Mas você vai falar assim, Deus, vou levantar. Levanta, vai tomar uma água. Eu aprendi isso com a Cacau. Cacau, ela é mestre em levantar de mesa. Mestre. Eu falo que eu sou muito grata em caminhar com a Cacau. Porque ela é muito verdadeira. Cacau é de verdade. Se ela tá numa mesa e ela não gosta do assunto, a cara dela já fala. Se ela quer continuar na mesa, mas não vai participar mais, não vai ser mais conivente com o assunto, ela pega e vai ler um livro, ela vai levantar, ela vai no banheiro, ela bebe água, ela não volta pra mesa mais. Pronto, acabou. E eu falo assim, Cal, fica na mesa. Não fico. E eu tenho aprendido com ela. Que na hora que dá o meu horário eu falo assim, quero ir embora, vou embora, tchau, gente. E tchau. Por quê? Porque tem muitas coisas que não edificam, gente. Não permanece. Jéssica, tem a Vanessa. Amanhã eu vou fazer um podcast com ela. Nós vamos continuar falando sobre perdão. Teve muita gente que participou da live sobre perdão, mas amanhã vai ser respondendo perguntas. Porque na última live teve gente que fez pergunta e a gente não conseguiu responder todo mundo. A Vanessa, ela chama... O Instagram dela é Fazendo a Diferença. Vai lá no meu Instagram, procura ela, Fazendo a Diferença. Ela é uma psicóloga excelente. É pastora, é psicóloga, aconselha, é uma bênção. Procura ela. Penso assim também. Às vezes vejo as pessoas assistindo filmes que não levam a nada. 2 a 3 horas de perca de tempo. Gente, eu também não dou conta disso não. Não dou. Quando eu entro numa live, é muito raro eu entrar em live. Muito raro. Tem TDAH. Se o assunto não for muito interessante pra mim, eu aqui, casco fora, não fico. E se tiver fazendo ainda, tiver que assistir coisa que não vai edificar, tem vezes que eu coloco um filme, eu falo assim, eu vou assistir um filme aqui. No início do filme eu falo assim, nem perca de tempo, tchau. Já desligo o filme, já pego meu livro e vou ler. Tô cheio de livro pra ler, gente. Não dá pra assistir filme. Não dá. E uma das coisas que tem me alegrado muito é o feedback que eu tenho recebido de pessoas.
Pessoas falando assim, Raira, minha vida tem sido edificada, Raira, isso mudou na minha vida, Raira, eu vou compartilhar com você esse testemunho. Então isso me instiga a entender e saber mais. Eu não fiz teologia, eu não tenho curso nenhum. A única coisa que eu tenho é a cara, a coragem e o Pai me fortalecendo todos os dias, o Espírito Santo me guiando aqui nesse lugar. É isso que eu tenho. Não tenho muito estudo, então eu quero ler mais, eu quero estudar mais. Igual agora, esse assunto de desinflamação tá pulsando na minha cabeça. Ontem eu fui arrumar a casa, lavando banheiro, tava escutando podcast, como desinflamar o corpo, o que alimento comer, o que não pode comer, porque eu quero edificar vocês. Eu quero que vocês tenham um corpo desinflamado. Gente, eu fui descobrindo as coisas e é sensacional. Odor, sabe, CC, mau hálito, chulé, tudo, gente. Todo o odor que o corpo libera é sinal de inflamação. Rinite, sinusite, é corpo inflamado. Tem alimentos que você come que irritam o seu intestino e automaticamente ele vem aqui e ataca seu nariz. É loucura, é loucura. Não sei explicar tanto ainda porque eu tô começando a entender agora. Mas uma coisa que eu já aprendi, eu vou dar dica no final. Deixa eu terminar a palavra primeiro. Raira, como agir quando uma irmã da igreja fala mal das panelinhas, mas vive passando o tapete para elas? Como não escutar sem magoar? Ela, porque eu estou percebendo isso e ela fala mal, mas não sai de perto. Você vê que ela também tá com o coração aí um pouquinho corrompido. Porque se ela sabe que aquela panelinha fala mal, não gera edificação e ela não sai de perto, meio que farinha do mesmo saco. Porque se eu viro pra vocês aqui agora e falo assim, gente, o João, o Mateus, a Gabriela e nananã, eles só ficam falando dos outros. Nunca vi. Jesus vai voltar e consumir eles. Aí vocês me pegam conversando com o João, com o Mateus, com a Gabriela. Uai, Raira, que estranho, hein? Se eu fico andando junto com eles... Entende? Então, pra mim, não faz sentido. O que você vai fazer, Dani? Sai de perto dela. Delas eu vejo um interesse agradou. Eu sairia de perto, entendeu? Dela e do grupo. Ai, não tem isso não, né, Aline? A gente sai de perto e deixa o povo achar o que eles quiserem. Eu quero é viver minha vida de santidade com o Senhor. Sai de perto, não convive mais. Versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal, e o seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. É justamente isso aqui, Aline, que você falou, né? As pessoas às vezes questionam, você está se sentindo a melhor? Você acha que você é melhor que os outros, Raira? De não querer ficar na mesa com as pessoas? Não. O mundo vai nos odiar. E as pessoas que não caminham com Deus também. As pessoas que não gostam de se santificar, as pessoas que não querem se purificar cada dia mais, elas vão olhar pra nossa vida e falar assim, que bando de chato, povo que não come nada, nossa, tudo que a comida deles é contada, comida regrada, o que você pode comer, minha filha? Nossa, você vive nessa vida de jejum, mas você vive orando, você não tem tempo pra comunhão, o mundo vai te odiar mesmo, e que odeiem, eu preciso ser conhecida no céu, sabe? Eu preciso construir algo sólido, no céu, não é nessa terra. Então deixa as pessoas falarem o que quiser. Nós só precisamos permanecer nisso aqui, amando uns aos outros. Aqui ele vai citar Caim. O que Caim faz? Caim mata o seu irmão. E ele não mata, tipo, vou matar, ponto, pum. Não, ele falou assim, Caim, Abel, vão ali comigo. E na hora que Abel foi, ele mata seu irmão de uma maneira fria, de uma maneira calculada. Ele premeditou aquilo. Pronto. Ele matou de uma forma muito calculada. Então, o nosso coração tem que ser de amor. E aqui fala, ele pertencia ao maligno. E por isso ele mata o seu irmão. Se amamos o nosso irmão, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão, já é assassino. E vocês sabem
que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos que o amor por Jesus, sabemos que é o amor por Jesus, Sabemos que é o amor porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é um ponto muito difícil, né? Às vezes a gente tem dificuldade de dar até por aquelas pessoas que a gente ama mais de perto. Pensa, você dá para uma pessoa que você não conhece. Uma pessoa que você não tem lá tanto convívio. É esse o nível de amor que nós precisamos ter pela vida do nosso próximo, de se entregar. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Gente, isso aqui é algo que nós precisamos pedir. E eu vou falar com vocês que nós ainda não alcançamos esse amor. Nós ainda não alcançamos esse ponto de amar como Deus ele nos amou. Mas nós precisamos chegar nesse ponto. Ele fala, é mandamento, ame o seu irmão. Mas nós não chegamos ainda nesse ponto, porque nós irritamos com o nosso irmão. Nós temos vontade, às vezes, de torcer o pescoço. Não temos? Vontade de falar assim, nossa, por que fulano veio? Não aguento ficar perto. Eu, quando vejo alguém dando mau testemunho de Cristo, igual eu fui viajar, e nessa viagem, padrasto, não posso dizer que é padrasto, ela falou que era o líder espiritual dela. O líder espiritual dela tentou abusar dela. Na hora que ela me contou isso, meu sangue sobe na hora. E eu tive que escutar ela, com meu sangue fervendo dentro. De vontade de falar assim, esse cara não é crente. Esse cara nunca conheceu Deus. Esse cara não pertence a Deus. Ele é do maligno. Essa era a minha vontade de falar na hora. Porque eu não aguento ver gente que fala que é crente, que é cristão e não dá testemunho de Cristo, gente. Cristo, ele é o amor, ele é o próprio amor. E nós precisamos ser semelhante a ele. Como que um líder espiritual de uma menina tenta abusar dela, o líder casou com a mãe, juntou, sei lá o que aconteceu, e dentro da casa tentou abusar dela e ainda colocou ela pra fora de casa. A mãe deixou ele colocar ela pra fora de casa. Hoje ela mora com o pai dela, com o pai e a madrasta. Mas ela morava com a mãe. Uma menina que sente falta da mãe, de 20 anos de idade. E dá vontade de torcer o pescoço desse cara. E quando eu falo isso, essa minha fala demonstra que eu não tenho o amor de Deus ainda. Vocês estão me entendendo? O tanto que a gente ainda não tem o amor de Deus, porque a gente tem vontade de matar algumas pessoas. Dá vontade. Dá vontade de você falar assim, nossa, esse cara tem que ser preso, fica o resto da vida preso. Mas e se ele arrepender, dá vontade de deixar assim mesmo. Aí eu vejo tanto que eu ainda tô longe de alcançar o amor de Deus. Porque se eu tivesse o amor de Deus, o meu sentimento seria misericórdia dele, coitado dele, é um coitado, é um perdido. Talvez esse seria o meu sentimento de pena, de dó, de lamentação. Mas o meu sentimento é de raiva, de vontade de estrangular. Mas nós precisamos chegar nesse ponto de amar, de entregar a vida. Se você perguntar pra mim, Raira, você daria a vida pra esse homem? Eu ia falar assim, não, não daria. Ou seja, não consigo amar ainda. E eu peço isso todos os dias, gente. Não pensa vocês que eu não peço. Uma das coisas que eu peço todos os dias pra Deus é pra Ele me ensinar a amar pessoas que, como eu não sei se é meu temperamento, se mistura com a minha personalidade, se é quem eu sou, minha forma como eu fui criada. Não sei de onde que vem essa raiz, não. Mas eu me irrito fácil com as pessoas. Meu sangue é mais esquentado, sabe? Me irrito muito fácil. Então, eu peço, Deus, me ensina a amar pessoas. Porque tem hora que eu amo um público, mas não amo o outro. Entende? Sou meio seletiva no público de amar. Por quê? Fulano me irrita, não quero amar. Não quero ficar perto. O tempo todo Deus fica me chicoteando, sabe? Com pessoas à minha volta que ele fica, ama. E eu falo, Deus, não tá dando. Você tá vendo o que essa pessoa tá fazendo? Você tá vendo? Abre o olho, Deus. É duas coisas. É amar pessoas, que eu tenho pedido a Deus pra me ensinar a amar pessoas. E amar Ele. Porque eu acho que eu não amo Deus ainda de todo o meu coração. Eu gosto muito. Dentro do meu coração, tipo assim,
Eu tenho Ele como meu tudo. No meu consciente eu entendo que Ele é o amor da minha vida. Mas nas minhas ações eu demonstro que eu não amo. A palavra diz que aquele que ama a Deus, esse obedece os seus mandamentos. E às vezes eu tenho dificuldade de obedecer. Opa, então não amo. Tá entendendo? Aquele que ama a Deus, esse obedece os mandamentos e ama em todos os aspectos. Obedece em tudo. Deus falou assim, não come isso, você não vai comer. Deus falou assim, entrega esse recado, você entrega. Deus fala, vai na casa do fulano, você vai. Esse obedece o Senhor. Eu tenho dificuldade de me obedecer a alguns comandos. Obedecem muitos. Vou dizer que eu já alcancei algumas coisas, mas outras ainda não alcancei. Significa que eu preciso amá-lo mais. O dia que eu amar Ele de todo o meu coração, eu vou conseguir obedecer em totalidade. Uma das coisas que eu aprendi com Daniel, uma frase que ficou no meu coração e eu estou usando ela esses dias, é que Daniel vira e fala o seguinte: Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com as comidas gostosas. Essa palavra ficou forte no meu coração porque tem vezes que eu falo assim, não dou conta, acho que eu vou fazer isso aqui. E aí eu falo assim, não, Raira, decida firmemente no seu coração. Quando você tiver frente às escolhas que você tiver que fazer, situações que você tem que resolver, decida firmemente no seu coração fazer. Decida firmemente no seu coração guardar os mandamentos. Decida firmemente no seu coração não se irritar com as pessoas. Para mim é muito difícil isso. Eu me irrito com muita facilidade, que às vezes eu acho que eu não sou cristã. Dói, né? Isso é um temperamento misturado com personalidade, misturado com sei lá o quê. Eu te entendo, minha irmã. Eu te entendo e falo o seguinte, a gente tá errada, tá? Nós precisamos mudar isso. Vou dizer que eu já melhorei um pouquinho. Eu era mais irritada, o meu olhar entregava mais. Pra vocês terem ideia, quando eu olho pros meus irmãos, minha mãe, Cacau, eles perguntam assim, o que você tá olhando com essa cara? Porque o meu olhar é tipo assim, vou te fulminar. Eu sou desse jeito. Às vezes o meu olhar, ele já vai falar assim, não tô feliz com essa situação, vou te matar. Mas o nosso olhar tem que transmitir amor, né? Reconhecer as nossas falhas e pecados já é um caminho. Sim, não tem como você mudar nada e traçar uma nova rota se você não identificar o que está de errado. Vamos continuar a leitura, gente. Versículo 18 para a gente terminar. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Que bonitinho, né? Demonstramos verdade por meio das nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Ele está dizendo, olha, não deixe de falar, eu te amo. Fale que você ama, sabe? Que seja sincero, que seja puro, que seja verdadeiro. E que as suas ações, elas demonstrem que a sua fala é verdadeira. Se você está dizendo que ama, então prove também com as suas ações. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência. É o que a irmãzinha falou aqui. Raira, às vezes eu fico mal e chego a pensar que eu não sou cristã por conta disso. Por conta da irritabilidade. Mas vou te falar uma coisa, minha irmã. O Senhor, Ele é maior que a sua consciência. Fique em paz com o seu coração. Só o fato de você conseguir declarar isso com a sua boca significa que você está querendo mudar. Porque se você não quiser, você escondia. Mas o fato de você trazer essa declaração a público significa, Deus, eu reconheço que está errado, eu quero mudar. E isso é arrependimento. Entende? O que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus? Ele tinha um coração arrependido. É isso que faz ele um homem segundo o coração de Deus. Ele agradava a Deus em todos os seus atos, né? Ele era um homem que se arrependia. O problema não é cometer o pecado. O problema é se arrepender.
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aquele que obedece os seus mandamentos permanece nele, e ele permanece neles. Sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. O Espírito vai testificar que nós temos o Senhor Jesus morando dentro de nós, né? Aqueles que obedecem os seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece em nós. Como sabemos que Cristo está em nós? Quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Você tem obedecido aos mandamentos do Pai? Você tem caminhado aí amando as pessoas que estão à sua volta? Que é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Tem hora que o Senhor me expõe algumas situações que eu falo assim, Deus, não queria passar por isso. Mas eu vejo que em tudo o Senhor, Ele tem ensinado. Em tudo Ele tem trazido lições para as nossas vidas. Igual a Dani, tá aprendendo aí com essa situação da amiga que fala que o grupo tá falando mal de outras pessoas e a pessoa tá continuando andando, sabe? E essa é uma situação que ensina. Deus, o que você quer me ensinar? É para ter compaixão com essa vida? É para ter compaixão e arrancar todos eles desse lugar? Não sei, né? Mas nós precisamos perguntar a Deus sobre essas questões. Deus, eu devo ficar, devo sair, permaneço, corrijo, repreendo? O que o Senhor quer que eu faça? Mas o amor, ele tem que ser o motor que vai girar dentro do nosso coração. Porque às vezes, você vai perguntar assim, Raira, o que você acha que eu faço? Eu vou responder de acordo com a lógica. Eu vou responder de acordo com aquilo que eu acho que é certo. Mas a forma certa da gente resolver qualquer situação é usando para com amor. O Senhor tem me levado a esse lugar, sabe? De falar assim, ó, calma, espera a sua ira passar. Não responde na ira. Fui buscar 2 adolescentes meus para o culto. E aí, na hora que eu cheguei para buscá-los, eles estavam atrasados. E eu fiquei 20 minutos esperando eles. E na hora que eu falei, 20 minutos esperando, velho. Na hora que eles chegarem, eles vão escutar. Aí Deus falou comigo assim, ó, aquieta seu coração primeiro, segura. Não repreende na ira. Tive que esperar eles chegarem, entrar dentro do carro, andar um pouquinho. E depois falar assim, ó, isso que vocês fizeram hoje não foi legal. Vocês atrasaram muito e eu fiquei esperando muito vocês. Sabe, mas aí eu tive que repreender, mas repreender com amor. Porque se a gente repreende na nossa ira, a gente descarrega nas pessoas. Se você vai corrigir um filho seu, não corrige na ira. Você tá falando com o menino, não gangorra aí. Não pula aí porque você vai machucar. Aí o menino pula e cai. Eu te falei! Pá, pá, pá. Não repreende na ira. Espera cair, deixa chorar, parou o choro. Engoliu o choro, acabou. Filho, a mamãe falou que não era pra pular. Você pulou e você caiu, viu o que aconteceu? Você vai ficar de castigo agora. Pronto. Resolveu o problema. Tem mãe que taca chinelo, tem mãe que taca tudo que vê pela frente. O que é isso? É a raiva que está dentro. A nossa vida, ela deve ser pautada no amor. No amor e na justiça. Não repreende ninguém na justiça, na ira. Não critica ninguém no seu momento de ápice, de raiva, de insatisfação de uma situação. Não elogia ninguém demais no seu momento de muita felicidade. Que a sua crítica, que o seu elogio seja pautado na justiça, no amor e na verdade. Se você estiver eufórico, a pessoa te deu um presente, você amou demais, aí você vira e fala assim, nossa, eu te amo, você é a melhor pessoa do mundo, você é isso, você é aquilo outro, nananana. São falsos esses elogios. Você está elogiando conforme a sua emoção. Raira, não é fácil lidar com a criança. Na prática é bem difícil, com toda certeza é.
Mas você vai trabalhando isso no seu coração. Por quê? Porque tá errado repreender na ira. Entende? Tem menino que vai aprender, tem outros que não. Eu cresci vendo minha mãe bater no meu irmão. E minha mãe batia muito nele. Porque meu irmão era muito arteiro. Meu irmão quebrava vidro, ele enfiava a cabeça onde não era pra enfiar a cabeça, pulava onde não era pra pular, soltava cachorro, entrava no rio. Minha mãe batia nele, batia. Mas ela batia porque ela via: João Paulo, você tá com a cabeça na... Pá. O menino nem entendeu porque que ele tá apanhando. E fazia de novo. Agora você faz... Ó, filho, aqui ó, tira sua cabeça daí. Agora você vai apanhar porque você colocou a cabeça lá, tá? A mãe vai te dar 2 chicotadas, 2 chineladas. Vai levantar os povos aí que falam assim: não pode bater. Cada um tem os seus filhos, cada um cria do jeito que quiser, tá bom? Nos meus, se precisar, vai tomar chicotada, correada, chinelada, tapa, vai. Porque a palavra diz: repreende a criança com a vara. Vou pegar uma fiada e deixar lá em casa. Tem muita criança que não apanha e faz um tanto de malcriação e a mãe não corrige. Hoje é muito normal, porque hoje a criação de filhos mudou muito, né? Hoje é a criação de meninos sem tela, eu concordo, acho legal para não estimular demais a criança. Mas tem uma geração de mães aí que não bate, né? E fala assim: não pode bater. Não pode bater. Mas eu ando com provérbios, tá? Provérbios fala assim: corrige a criança com a vara. E não é uma fábula, não é ilusório, não é historinha, é verdade, é palavra, é Bíblia. Corrige a criança com a vara. É com sabedoria e amor, tá? Se você corrigir, ela vai melhorar comportamento. Aí como tá nascendo essa geração agora que não bate, é um tanto de criança mal educada, criança que não cumprimenta, criança que faz o que quer dentro da igreja, um tanto de criança mal educada. Por quê? Porque não pode bater. Ah, deixa a criança viver, As minhas vai viver direitinho, vai. Eu corrijo mesmo. Minha mãe dizia que pé de galinha não mata pinto. É isso mesmo, minha mãe também falava a mesma coisa. Eu não bato, só dou um grito. Verdade. Eu apanhava com vara de marmelo, a cara com sabedoria. É isso, gente. Amém. O amor tem que ser a base de todas as coisas. Se essa repreensão for em amor, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E assim nós terminamos o nosso estudo de hoje. Terminamos 1 João capítulo 3. Amanhã nós vamos chegar no capítulo 4. E o capítulo 4 eu amo falar sobre o amor. Amo. Então é isso. Vamos orar? Existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã? Se tiver, manifeste ou escreva assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. E aí eu vou orar por você. Se tem alguém que quer voltar para os caminhos do Pai, escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Você afastou dos caminhos, ficou desviado, perdido, longe do Pai, mas hoje, com base nessa palavra, você reconhece que você é filho e você quer voltar para os caminhos. Escreve isso aí. Um adulto que erra naquilo que aprendeu tem que apanhar? Tem. Na cara. Nossa! Tem que bater. Não é o caso da live, mas fica a reflexão. Tem que bater. Tem. Pelo menos, meu sentimento é de bater assim. Tá. Amém. Alguém? Todo mundo aqui já é salvo? Amém. Todo mundo já é salvo. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. E fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, nós queremos mesmo apresentar nossa vida diante do Senhor. Obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Obrigado, meu Deus, que essa palavra ela seja uma verdade na nossa vida.
Que a gente possa permanecer no amor. Nos ensina a amar, Pai, da maneira correta. Nos ensina a amar, Pai. Amar o nosso próximo, não só aqueles que estão perto da gente, que a gente ama de verdade, Pai. Mas amar aqueles que nos irritam, aqueles, meu Deus, que pecou diante de uma situação conosco, falhou, nos ofendeu, nos ensina a amar, Pai. E acima de qualquer outra coisa, nos ensina a te amar, Pai. A obedecer os teus mandamentos, a permanecer na tua verdade, a caminhar, meu Deus, em retidão de coração. Meu Deus, em nome de Jesus, muda a nossa mentalidade, muda a nossa forma de nos comportar, muda, Pai amado, a nossa forma de viver. Nós queremos exalar da Tua verdade, nós queremos permanecer na Tua palavra. A palavra diz que aqueles que permanecem em Ti, Deus, permanecem obedecendo os Teus mandamentos. O Senhor permanece nele, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a permanecer. Nós queremos ser obedientes à Tua palavra, queremos ser obedientes às Tuas ordenanças, aos Teus direcionamentos, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. Eu tenho pedido, Deus, direcionamento e alinhamento de coração. Que o Senhor possa trazer isso nessa manhã. Que aquele que precisa de um direcionamento do alto, ele possa receber agora, Pai. Que ele possa ter clareza do lugar de onde ele vai colocar os pés, o lugar onde ele vai apoiar, meu Deus, os pés, aquilo que ele vai fazer, Deus. Que seja debaixo da Tua vontade, mas que seja debaixo de um direcionamento celestial. Nos dê sabedoria do céu, Pai, e nos livra da sabedoria humana. Em nome de Jesus, nós queremos fazer um excepcional dia. Hoje é segunda-feira, que o Senhor possa fortalecer aqueles que vão para o trabalho, aqueles que estão indo agora trabalhar, aqueles que vão ficar em casa, aqueles que vão trabalhar de casa, Pai, que o Senhor possa mesmo abençoar, que o Teu Espírito Santo possa ser com eles e que eles possam fazer florescer essa palavra, Pai. Que essa palavra possa ser prática na vida deles, em nome de Jesus. Nós queremos a Tua presença, nós queremos, Deus, mesmo o Senhor do nosso lado durante esse dia. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus, Ele continue ministrando sobre a sua vida, que Deus continue ministrando ao seu coração, que você possa ser direcionado por Ele, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saudade que eu tava, tá? De ver vocês por aqui. Obrigada, Deus. Amém. Amém. Tem uma turma que tá chegando atrasado. Amanhã eu vou esperar vocês, viu? 6h40 eu tô na área. Falei que eu ia falar duas coisas sobre a desinflamação, né? Muito importante vocês dormirem bem, tá? Nós estamos vivendo esse processo de desinflamar o corpo. É importante dormir bem, máximo para dormir é 10 horas, tá? E acordar antes do sol nascer, isso ajuda também. Então acorda, raspa a língua, eu escovo o dente, tomo água, aí o chazinho de capim-limão, às 16 horas, chá de melissa. É importante comer até umas 7 horas da noite, não come depois desse horário, porque isso gera também inflamação e atrapalha a sua noite de sono. Vou mandar essas dicas todas no grupo também, tá? Mas tem aprendido. Dormir cedo para o corpo pegar aí a melatonina, receber melatonina, e de manhã, quando o sol nasce, libera cortisol. E tudo isso ajuda aí no processo de desinflamação. Aqueles que querem mais dica, entre no grupo Cuidando do Templo, que lá eu vou postar essas dicas que eu acabei de falar agora, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Manda o link pro grupo, por favor. Eu vou mandar. Você já tá Carla, você tá no Enxergando as Escrituras? Ou não? Eu vou mandar o grupo do Cuidando do Templo lá no Enxergando as Escrituras para aqueles que quiserem entrar. Tá bom? E se você quiser, acho que ainda tá nos stories. Vai lá nos stories que eu postei. Lá tem os dois links. Tanto do link que a gente estuda a Bíblia, que é o Enxergando as Escrituras, quanto Cuidando com o Templo. Cuidando do Templo. Sou nova aqui. Seja bem-vinda. Ótimo. Então é isso, viu, gente?
Beijo, Deus abençoe a vida de vocês.